Olá, muito bom dia. Aqui quem fala é Marcelo. Sou professor da Rede Municipal de São Paulo. Fui professor há muitos anos, há cerca de 18 anos na rede estadual. Eu vim falar um pouquinho sobre gestão democrática, espaços de decisão na escola, espaços que inclusive não estão sendo acessados ou utilizados ou dado a escuta perante ao que reza a própria legislação da educação, né? LDB 9394 de 1996. As escolas são constituídas de colegiados que são representações. Então, a gestão pública de uma escola, ela não se faz apenas com o diretor de escola. O diretor de escola ele tem a obrigação, sim, de gerenciar todo o recurso humano, os recursos materiais, pedagógicos, tem que, de fato, colocar em funcionamento, né, o executor dessas ações. Porém, com a Constituição de 1998, a escola ela não é um espaço de decisão monocrática, né, de uma única pessoa. A escola ela tem sim um vínculo social, ela é um direito social público e nesse sentido, numa perspectiva democrática, ela tem que abrir a escuta para a sua comunidade, que é intitulada de comunidade escolar. Então, pais, alunos, professores, funcionários são sempre anualmente convocados a pensar, né, de que forma será direcionado o gerenciamento dessa escola, desde o seu projeto político-pedagógico até o uso de um recurso. Então, são instâncias de colegiado, são instâncias de representação desses entes, vamos dizer assim, desses parceiros, em que há um espaço de decisão, discussão, debate, enfim, troca de ideias, propostas. Então, são dois colegiados iniciais que eu queria frisar com vocês. Muitos pais, a comunidade no geral, ela não, de certa forma, ela não está ocupando esses espaços. Então, a gente pode também discutir o porquê disso, né, numa perspectiva um pouco mais de participação democrática. Então, com a questão da democracia, né, do acesso às informações, então são dois colegiados iniciais na escola. O Conselho de Escola, que é uma instância deliberativa e consultiva, uma instância maior. A Associação de Pais e Mestres, que aí será um colegiado específico que vai cuidar das verbas, né, das verbas públicas ou das arrecadações que uma escola faz, uma escola pública faz. E também como representação, não podemos deixar de citar o Grêmio Estudantil, né? O Grêmio Estudantil ele é um colegiado de representação dos estudantes. Então, essas três instâncias, elas têm que trabalhar rotineiramente, vamos dizer assim, ou mensalmente, pensando a escola, a sua dinâmica, o seu espaço. Eu vou dar um exemplo. O ano passado, né, o governo municipal usava sempre a máxima de que a escola só retornaria com aval da saúde, aval da Secretaria de Saúde. Então, a escola ela permaneceu sem o atendimento presencial dos estudantes até meados de outubro, mais ou menos, em que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, determinava que a escola só teria atendimento presencial se a saúde assim o permitisse. Bem, passada a eleição, houve todo um alarde de que a escola deveria retornar presencialmente, mesmo diante de um contexto de pandemia. Só que naquele momento, o prefeito ele lançou mão de uma portaria, de uma instrução normativa, em que a comunidade escolar deveria ser ouvida nesse processo. Então, naquele momento, em portaria, instrução normativa, inclusive a instrução normativa número 27 e 23, a escola ela teve que fazer o papel de abrir a escuta para a comunidade para uma possível abertura no contexto de pandemia, enfim.
a gente pode aí entrar em vários aspectos aí dessa normativa e da intenção, né, do governo municipal naquele momento. Então surgiram primeiro a ideia de que a escola poderia ser reaberta, caso assim a comunidade quisesse, para um retorno presencial nas atividades do contraturno escolar, aulas de balé, enfim, inglês, música. Fato é que, na maioria das escolas municipais, esses projetos foram cancelados lá no início do ano, né? Então, na gestão Bruno Covas, né, que foi reeleito aí pela população, então cabe essa informação de que esses projetos já estavam cancelados, então não haveria nem possibilidade de ter professor ali para fazer qualquer atividade com as crianças no contraturno escolar. E a gente sabe que a questão da aglomeração, do contato físico, enfim. Então lá previa também aulas de atividades coletivas, com esporte, enfim, uma série de coisas que até, né, entrava em contradição com o próprio protocolo de saúde que a Secretaria Municipal de Educação estava ali divulgando. Bem, o Conselho foi ouvido 2 vezes, na Instrução Normativa número 23, e na sequência, lá mais ou menos a passada eleição, meados ali do final de novembro para dezembro, a Instrução Normativa número 27. Bem, surgiu aí a questão da reabertura das escolas de forma presencial em 2021. Né, isso veio com força aí, né, total, vamos reabrir as escolas, mesmo diante do aumento de casos de Covid-19, né, isso é no público e notório, né, não estou inventando nada. Então, diante de uma pressão do mercado financeiro, do mercado de escolas particulares, a gestão pública decidiu por decreto, né, assinado aí pelo prefeito, pelo governador, de que a escola ela deveria ser reaberta nesse momento, mesmo com totalidade dos leitos de UTI, né? E a gente sabe que o Covid ele circula onde há muito espaço, né, para circulação, então onde há pessoas, né, onde há aglomeração. Então o fluxo que você gira na cidade quando você tem a abertura das escolas é enorme. É importante ressaltar isso porque de lá para cá o conselho deixou de existir. O conselho de escola é uma instância deliberativa e consultiva, então nesse momento a lei deixa de ser cumprida, então, pelo interesse público, né? Interesse da gestão pública nesse momento. Então por que naquele momento, lá em outubro, a comunidade poderia ser ouvida, né? A gente entra em várias discussões. Naquele momento nós tínhamos um contexto de eleição municipal, né? Então era interessante que a comunidade fosse respeitada em seu direito de agir, né, dentro de um processo democrático. Nesse momento, passada a eleição, o prefeito reeleito, não é interessante que a comunidade se reúna e discuta e tome as próprias decisões aí pelo andamento. Então, cabe aí a reflexão de todos, né? Quais são as reais intenções, né, no aspecto da democracia de uma prefeitura que usa, né, a legislação quando há seu interesse específico, né? O Conselho de Escola tem um regimento próprio, assim como a APM e o próprio Grêmio Estudantil, que se reúne e ali cria seu estatuto, revê algumas normas específicas. Mas é importante que a comunidade conheça esses espaços, né, de decisão. Não fique a representação nas escolas, porque isso é comum, das mesmas pessoas. Então há sempre lá, nós, enquanto direção de escola, estamos sempre correndo atrás das pessoas para que elas participem, né, dessa instância, mesmo que a pessoa ela compreenda que não há necessidade
a gente tem aí um vazio gigante, né? Quando há um esvaziamento desses espaços, né? Porque a escola não pode decidir sozinha, né? São os profissionais de educação que estão lá trabalhando, são crianças, são os filhos. Então a família, de fato, na lei, né? Como já diz, a família e o Estado, elas são corresponsáveis também pelo processo educacional. Isso está na própria Constituição brasileira. Então não há como você decidir as coisas de forma monocrática, como diz, né? De uma única autoridade, uma única voz. A escola é um espaço dinâmico, é um espaço complexo, né? A educação ela se faz no dia a dia, no cotidiano. Ela possui sim suas normatizações, coisas que não podem ser deliberadas. Por exemplo, um conselho de escola nunca vai aprovar uma moção das crianças querendo uma máquina de refrigerante no pátio da escola. Surgem essas ideias quando a gente promove assembleias com os estudantes. Obviamente eles colocam lá seus posicionamentos, enfim, os seus interesses. Assim é também nas grandes esferas, né? Se a gente pegar o Congresso Nacional, há um jogo de interesses ali. Se bem que lá no Congresso Nacional, provavelmente a máquina de refrigerante tem mais valor do que as vidas das pessoas. E se eles votarem e tiverem conluio, né, eles aprovam, né? Aqui na escola a gente faz um trabalho de argumentação, de discussão com as crianças, enfim, uma série de questões. Mas surgiram aí nas várias discussões, questões de alteração do horário de merenda, questão da melhoria do transporte escolar, forma de tratamento na aula, né, tanto de colegas, projetos que surgiram. Na escola que eu trabalho, por exemplo, algumas adolescentes pensaram num projeto chamado Eu, Tu e Nós, que trabalha na perspectiva da autoestima, né? Então, entre elas perceberam, né, essas crianças perceberam a necessidade de trabalhar a autoestima dos colegas, né, que de certa forma, né, várias ocorrências aí de retaliação, enfim, de depressão, né, na adolescência. Então são contextos que estão acontecendo aí no âmbito escolar e que as crianças também sentem a necessidade de fazer algo. Então é muito louvável, estou citando um dos projetos que acontece na escola que eu trabalho, mas existem milhares de projetos espalhados nas escolas, que é um outro ponto, um outro momento a gente bater um papo, né, de como que essa escola é dinâmica dentro da perspectiva de projetos. Ou seja, o ensino público não é fracassado, gente. Ele, na verdade, a intenção da mídia, quando ela fala da escola, ela fala na perspectiva de que a escola ela não produz nenhum resultado, né? Talvez a mídia ou os empresários querem resultados do ponto de vista número, né? Aumento de lucro. A escola não está lá para aumentar lucro de ninguém, né? Ela está realmente para favorecer a qualidade social, né, da justiça social. Então a criança, nesse processo de democratização, de entendimento do que são as instâncias deliberativas na escola, ela começa sim a participar, a questionar. Então a escola sai do prisma de que a escola é feita, ou a educação é feita para obedecer. Muito pelo contrário, a educação é feita para pensar, né? Uma sociedade diferente, uma sociedade humana que trabalha com equidade, com justiça social. É nesse sentido que a Constituição brasileira trabalha, a Lei de Diretrizes e Bases que eu citei trabalha, e é importante que todos conheçam. É isso, tá? Um grande abraço a todos